Olá, meu nome é Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga e hoje a gente está aqui para mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai falar de um negócio que eu tenho certeza que todo mundo já sentiu aqui na vida. Eu vou falar de preguiça, cansaço e transtornos mentais. Vai falar, Tami, mas como assim, né? Não é um negócio humano, todo mundo não fica com preguiça, tem aquela história dos pecados capitais e tal, de tão comum que o negócio é. Então, realmente é muito comum. Mas eu e meus colegas de profissão, a Elora, a doutora Elora, o doutor Kaique, eles já vão daqui a pouco se apresentar. A gente tem visto um aumento no consultório de pessoas que estão tendo prejuízo ou sofrimento na vida relacionados a aparentemente cansaço ou preguiça. E o que acontece, né? Se a gente pensar, é meio óbvio você pensar que, sei lá, o cansaço ou a preguiça vão implicar diretamente na sua vida acadêmica, nos estudos ou na profissão. Ai, não consigo estudar, tô preguiça, eu procrastino no meu trabalho. Mas não só isso. Então, às vezes, na área de relacionamentos, as pessoas te chamam, mas ai, não quero sair. No autocuidado, ai, eu não vou, sei lá, sair para cortar o meu cabelo, fazer isso, porque ai, tô com uma preguiça, vou deixar para depois. Então, isso vai implicando em várias áreas da vida. E como a gente vai aprofundar hoje aqui, tem uma relação entre isso e os transtornos mentais, então a gente tem alguns movimentos. Pessoas que desconhecem que aparentemente esse cansaço ou preguiça pode ser ocasionado, pode ser sintoma de um transtorno mental, mas também o contrário. Tem muitas outras causas que a gente vai falar aqui hoje que não é um transtorno mental que podem ocasionar tais sintomas. Antes de tudo, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, o Kaique e a Elora. Kaique, se apresenta aqui pra gente. Eu sou o Kaique, eu sou psicólogo clínico. Hoje eu trabalho bastante com gestão do estresse crônico, ansiedade e também com dores crônicas, né? E com avaliação. Perfeito. E você, Laura? Olá, meu nome é Elora, eu também sou psicóloga clínica. Eu trabalho com psicoterapia e avaliação neuropsicológica. Todos nós trabalhamos pelo viés da terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. Antes da gente começar nesse assunto, eu acho que então é importante a gente definir o que é cansaço e preguiça, porque assim, cada um acha uma coisa, a avó falou que é aquilo, fulano falou que é aquilo. Kaique, você consegue explicar um pouquinho pra gente o que é cansaço e preguiça? Tá, vamos começar então um pouquinho pela preguiça, né? Eu separei dois tipos de conceito diferentes. O conceito senso comum e o conceito que a gente vai usar hoje aqui. É importante entender que na hora da confusão que a gente faz de modo geral, a gente usa muito mais esse conceito de senso comum e acho que eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente. Explica um pouquinho só o que é senso comum, para quem não sabe. O senso comum é aquela coisa de um significado que é comum a todas as áreas de conhecimento e também até o conhecimento mais popular, né? Então, dentro do senso comum, as pessoas veem preguiça como uma propensão a não trabalhar, a não gostar de trabalhar, e até no dicionário está escrito isso, vadiagem, né? Olha só, hein? O conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje é o de desânimo mesmo. Já cansaço é uma fadiga ou fraqueza, né? No âmbito mais físico da coisa, né? Exatamente. Eu gosto muito de diferenciar, inclusive, disposição de motivação, né? Então, a disposição eu uso como um termo mais físico, como uma energia para você conseguir fazer as coisas. E a motivação, como é diferente, mas como se fosse uma vontade, um querer fazer, um âmbito mais psicológico, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de cansaço, eu acho, me corrijam se eu estiver errada, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, mas quando eu falo de cansaço, eu trago mais para essa questão de disposição física mesmo, né? O que vocês acham? É uma resposta natural do organismo, né? Quando a gente está esgotando ou está sugando excessivamente a energia, ou quando não dá um descanso adequado para o nosso corpo ou para a nossa mente, a depender de qualquer atividade. Isso, perfeito. Porque o cansaço, na verdade, ele é essa sensação de fadiga, como a Elora falou, que pode ser física ou mental. E quando a gente fala em cansaço, ele acontece depois de um esforço prolongado, tipo atividade física intensa, falta de sono adequado. Pode ser mental? Pode. Sabe, você faz o vestibular, você fica 3 horas fazendo uma prova, então a cabeça fica cansada. Então, é uma resposta natural do corpo à exaustão. E geralmente, aí é um ponto importante,
O cansaço pode ser aliviado com descanso adequado, sono de qualidade, autocuidado, que é uma coisa que a gente vai diferenciar um pouquinho quando uma pessoa desenvolve um transtorno. Às vezes ela pode descansar, pode fazer o que for, que esse cansaço não passa. Claro que não é a única coisa que vai diferenciar, mas é um dos pontos que eu acho relevante falar. E a preguiça, uma coisa interessante, é que é uma falta de vontade ou motivação para realizar as atividades, mesmo quando não tem uma razão física que é óbvia para aquilo. Então, às vezes você está com preguiça, mas você acabou de acordar. Então, é um aspecto mais psicológico e pode ser influenciado por vários fatores que a gente vai falar, como falta de interesse, desânimo, como o Kaique falou, desmotivação. Então, várias coisas precisam ser avaliadas. E uma coisa, quando eu atendo adolescente, os pais falam, ele tem preguiça de fazer o que ele não gosta. Claro, né? Porque, assim, falta essa motivação. Então, se você me falar agora, olha, Tami, você vai terminar aqui, você vai ter que lavar o banheiro, vai dar uma preguiça mesmo. Mas se você falar, olha, Tami, você vai sair daqui e você vai jantar num restaurante que você gosta. Nossa, preguiça passou, né? Só que muitas pessoas têm isso de uma forma crônica, e a gente vai abordar aqui, e o negócio não passa. Não passa, não passa, não passa, e vai afetando várias áreas da vida da pessoa. Então, no contexto de transtorno mental, esse cansaço pode estar presente em vários transtornos. A gente vai falar de alguns aqui, mas os mais comuns, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome de burnout. E nessas condições, o Kaique vai explanar, o cansaço ele é persistente, ele não é aliviado com o descanso, né? E a preguiça, eu acho que tá muito associada também à depressão, né? É tão comum, acho que vocês já ouviram falar, tá com depressão nada, precisa de um tanque de roupa para lavar, né? Então é muito associada à depressão, então essa falta de motivação, interesse, até por atividades que antes eram prazerosas e tal, mas a preguiça também está associada muito hoje no consultório a transtornos como, por exemplo, o TDAH e alguns outros. Mas, antes da gente começar a aprofundar um pouquinho, o Kaique estava conversando um pouco antes da gente abrir aqui o podcast sobre algumas questões que ele levantou, principalmente observando os pacientes, mas algumas coisas com base em pesquisas também, de possíveis causas que a gente tem para essa dinâmica. Eu queria que ele falasse um pouquinho, dividisse isso com a gente. Legal. No meu trabalho, assim, que eu olho para estresse crônico bastante, a gente pensa muito em fatores ambientais influenciando o nosso comportamento sempre, né? Muitas vezes a gente até reclama e fala, porque os fatores ambientais... Só que, assim, deixa eu traduzir os fatores ambientais, né? O mundo à nossa volta, de modo geral. Então, porque o mundo à nossa volta, ele está muito acelerado. Tá mesmo. Esse é um grande ponto. E ele vai cobrar coisas da gente que vai favorecer esses cansaços, tanto momentâneos, quanto mais crônicos mesmo, né? Então, eu destaquei 3 coisas que são da nossa cultura, de modo geral, que facilitam muito o aparecimento desse cansaço no nível acima do que se deveria. O primeiro deles hoje a gente tem a cultura do profissional multitarefa, né? Então, as pessoas são cobradas para serem especialistas em tudo. E aí que está o grande conceito. Você até consegue isso, mas se você tiver 50 anos e tiver parado cada momento para conseguir se especializar em algo. Só que as pessoas estão cobrando isso de pessoas de 20, 23 anos, né? E como que essas pessoas tentam ser multitarefa, então? Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente pega o nosso foco e atenção, a gente tem que dividir essa atenção. Automaticamente, a gente chega no momento que a gente fala, não consigo focar nem em A, nem em B. E aí que começa o processo problemático, porque a gente tem uma outra crença, né, que o profissional não pode ser procrastinador. Então, é um pouco disso que a gente fala também. Se a gente começa A, não termina A, se a gente começa B, não termina B, porque está tentando fazer isso simultaneamente, aí a gente começa a perder a motivação, como a gente falou aqui, de dar continuidade nessas tarefas, e a gente para no meio delas. Automaticamente, a gente é procrastinador. E um terceiro fator aqui que eu levantei, que eu acho que é muito interessante... Deixa eu só fazer uma analogia Claro. com esse exemplo que você trouxe, que eu adoro. Uhum. Eu falo para os meus pacientes sobre isso que o Kaique falou, que é o seguinte, vou fazer uma analogia. É como se a gente, nesse caso aí, nessa dinâmica, como se a gente fosse
um secador, 110 numa tomada 220. O que acontece com um secador 110 numa tomada 220? Você põe ele ali, ele faz com aquela potência toda. Gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso, aliás, eu vou fazer 3 cursos, eu vou trabalhar. E quer saber? A minha vida vai ser incrível e eu vou fazer academia também. Mas quer saber? Eu vou 5 dias ajudar na os meus semana. pais. Aliás, eu vou conquistar o mundo. Então, é o secador no começo. Só que a energia do nosso querido cérebro, ela é finita. O que acontece? Então, você usa e depois ela pifa. Simples assim. Você usou demais, mais do que você aguentava, mais do que a sua energia poderia ser gasta. E tem uma coisa, se você vai para academia, por exemplo, você vai para academia, malha lá 1 hora, na bicicleta, naquele negócio que o pessoal faz que eu odeio, spinning, né? Que gasta super energia lá. Você vai. Você chega em casa, cara, você não vai arrumar a sua casa. Você tá exausto, você vai descansar. Esse é o processo normal. A gente precisa do descanso para repor nossa bateria. Só que hoje o descanso é visto, ou o ócio, é visto como algo negativo. É visto como essa pessoa está descansando, está parando, está tirando férias. Nossa, é preguiçoso. Nossa, que... Se os outros não falam, a gente introjeta isso. A gente se autocobra sempre ter um desempenho, só que não é possível. Continua, Kaique, desculpa que eu interrompi aqui. Nada, e inclusive já encaixa com o próximo passo, que é o profissional precisa ser produtivo. A gente abre nossa rede social, fatos que estão acabando com sua produtividade. Você precisa aumentar sua produtividade, a produtividade, a produtividade. E tem uma dica recente que eu achei e que eu estou praticando que está me deixando muito mais produtivo. É fugir dessa ideia de ser produtivo. Então, o ponto é justamente esse. Como eu consigo ser mais produtivo? Parando por 1 hora, fazendo por 1 hora essa tarefa. Beleza, agora eu vou começar uma outra tarefa e por 1 hora vou fazer somente essa outra tarefa. Uma dica prática, assim, de como a gente consegue colocar isso no dia. Olha para a tua semana. O que você está fazendo que você começa a ser interrompido por outras pessoas? Dá para mapear que dia isso acontece, principalmente quando a gente trabalha em empresa, né? Eu vou deixar para fazer essa parte aqui na sexta-feira. Mas sexta-feira, às vezes, é o dia que você é mais interrompido. E aí você está fazendo uma tarefa de estudo. Aí, automaticamente, você não rende no seu estudo. Mapeando esses detalhezinhos, você consegue recolocar a sua rotina em momentos melhores, para que você consiga iniciar uma tarefa, terminar a tarefa, iniciar outra tarefa e terminar a tarefa, e assim vai. É interessante essas coisas que tu falou que vê na internet, as propagandas, porque a produtividade, no meu ponto de vista, ela é uma coisa subjetiva. Para ti pode ser produtivo atender 10 pacientes em um dia. Para mim pode ser produtivo atender 6 pacientes em um dia. Com a régua de quem que eu estou medindo a minha produtividade? E aí, se eu estou medindo com a tua régua, que é atender 10 pacientes em um dia, eu vou ficar com minha autocrítica elevada, que eu não estou dando conta, que eu não tenho competência. Automaticamente, isso vai me gerar muita insegurança e procrastinação. Isso, perfeito. Até porque vocês estão falando de redes sociais, tem uma coisa... Gente, rede social, a gente tem acesso a um recorte da vida do outro, aquele recorte que a gente permite ser exposto. Geralmente, o melhor, né? Então, por exemplo, você entrar na minha rede social hoje, você vai... que tem muito post de trabalho, assim, né? Mas tá ali eu viajando com a família, aniversário da criança... não sei o quê. Gente, eu não postei eu pondo meu filho de castigo, eu com um coque aqui louca limpando a casa, o dia que eu fiquei brava com meu marido porque ele, sei lá, não, é o contrário aqui em casa, o dia que ele ficou bravo comigo porque eu deixei um monte de copo em cima da pia, não postei nada disso. Então, é tão injusto a gente se comparar com o recorte da outra pessoa porque a gente não tem acesso ao todo. Não tem acesso ao todo. Então, a gente se compara com o melhor recorte que essa pessoa quer expor contra a nossa realidade. Então, é muito injusto, sem contar que, como a Elora falou lindamente, cada um tem a sua régua. Gente, eu sei que eu sofria disso. Eu via psicólogo da minha faixa etária, terminando doutorado, pós-doc, com 500 artigos escritos, e eu pensando, Senhor, tô atrasada, meu Deus, que eu não consigo nem fazer isso.
Eu falei, caramba, meu, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu tenho outras coisas que essas pessoas não têm. Então, assim, cada pessoa tem a sua dinâmica. Às vezes você está se cobrando, falando isso, aquilo, mas você está com uma pessoa doente que você cuida, você está com seus pepinos para resolver, você está, sei lá, com o quê? Que aquela pessoa que você se compara está em outra dinâmica, outra realidade. Por isso é tão injusto com a gente, né? E além disso, ainda tem a expectativa. Tu de fato quer um pós-doc ou tu quer fazer um pós-doc porque os colegas têm um pós-doc? Uhum, exatamente. Nossa, eu acho que vocês estão falando desse tema e eu tenho um case aqui que eu quero trazer que traz muito em relação a isso. Eu vou compartilhar porque a pessoa me permite compartilhar isso. Mas eu atendi recentemente uma pessoa e a gente tinha falado justamente sobre futuro. E ela me falou, para o meu futuro eu me enxergo em tal lugar. E aí, daqui 2, 3 semanas, ela estava, porque a pós-graduação está me matando. Eu não estou conseguindo render, eu não estou conseguindo parar para prestar atenção e estudar na pós-graduação. Ela trabalha numa empresa que não tem muito segmento que ela quer para o futuro, né? Porque não tem a área que ela quer atuar dentro da empresa. E ela estava fazendo uma pós que tinha a ver com a empresa que ela trabalhava. E aí é um pouco disso de, não é que a gente não está estudando, não é que a gente não está se esforçando, só que a gente às vezes está se esforçando para coisas que não são significativas para a gente. Isso acontece demais, né? E aí se cria aversão, não tem recompensa. Explica isso, dona Elora. Uhum. Então, o nosso cérebro, ele tem, eu não vou usar termos técnicos, mas ele tem uma coisa com recompensa. O que a Tami falou antes de eu estou fazendo aqui alguma coisa, se falarem que eu preciso lavar um banheiro, eu vou agir de uma forma. Mas se falarem que eu vou ir para um restaurante que eu gosto, aí eu vou agir de outra. Isso é um sistema de recompensa. Se eu estou fazendo um curso que eu não gosto, ele está me dando aversão. Se está me dando aversão, concluir ele ou trabalhar na área que é aquele curso não é uma recompensa para mim. Se não é uma recompensa, eu não tenho motivação. Se eu não tenho motivação, eu não ando com curso. Exatamente. E tem uma dinâmica do ser humano que é muito importante a respeito do quanto a gente se engaja nas nossas tarefas ou não, né? É que, como a gente está falando, tem vários fatores que vão influenciar. Não é por causa do ambiente, do isso, do aquilo. São vários fatores que vão influenciar. Um dos principais é o seguinte: a nossa mente, ela a todo tempo produz pensamentos, tá? Então a gente não tem controle sobre esses pensamentos, porque eles vêm igual pipoquinha na nossa mente. Então a gente não tem controle sobre isso. E esses pensamentos, eles vão fazer o quê? Eles vão gerar, vamos dizer assim, ou vão desencadear, acho que o termo é melhor, desencadear emoções, comportamentos e até respostas fisiológicas. Então, se minha mente mandou um pensamento assim, isso é muito difícil, eu vou demorar muito para fazer isso. Aí, isso gera um sentimento, um incômodo, um negócio, qual é a minha ação? Eu demoro para começar. Ou eu nem começo. Então, como a gente interpreta as coisas à nossa volta e o tempo inteiro a gente está fazendo interpretações, vai ditar o nosso comportamento. Então, muitas vezes a gente não tem percepção desses pensamentos que eu estou falando, porque eles são automáticos, às vezes eles são rápidos demais. Mas eles ditam, eles desencadeiam nossas emoções e as nossas ações, os nossos comportamentos. Então, uma forma de você começar a se auto-perceber é perceber esses pensamentos que estão vindo lá atrás, antes de você julgar que você está cansado ou que você está com preguiça. E aí, entrando até no âmbito dos transtornos mentais, os transtornos mentais, eles vão influenciar diretamente a nossa interpretação de nós mesmos, do outro e do mundo. Então, a nossa interpretação das coisas não fica muito realista. A gente fica com uma interpretação meio distorcida e geralmente negativa. Então, por exemplo, se eu olho lá fora, eu não tenho depressão, olho lá fora, tô olhando minha janela, falo, nossa, que ventinho gostoso, olha, tá um ventinho, qual é a palavra? Ventinho fresco, árvores. A pessoa com depressão, às vezes vai olhar a mesma paisagem e vai falar assim, nossa, daqui a pouco vai ficar frio.
Essas árvores vão cair, vai sujar todo o meu quintal. É a mesma situação. Só que a nossa interpretação vai ser diferente. Não precisa ir longe. Pensa comigo. A mesma situação já aconteceu em momentos diferentes da sua vida e você reagiu de uma forma diferente. Por quê? Porque a sua interpretação mudou. Então, a interpretação que a gente faz do todo também vai, vamos dizer assim, influenciar nessa preguiça ou cansaço. Eu estava até tem um episódio meu com o Léo Ávila, e ele fala da questão da tolerância para a dor que as pessoas que fazem esporte têm. E às vezes a gente acha, essa pessoa faz esporte, sei lá, então aguenta 10 mil, não sei o que, rasos lá na natação. Vocês viram que eu não sei nada de esporte de academia, né? Mas é isso aí. Então, essa pessoa faz musculação, fisiculturismo, então ela aguenta mais. Na verdade, não. Eles toleram mais a dor por causa da interpretação, da motivação que eles têm para aquilo. O que eu quero dizer com isso? Preguiça todo mundo tem, mas a tolerância para a nossa preguiça ou para o nosso cansaço pode mudar de acordo com a nossa interpretação. Então, às vezes eu tô com preguiça, eu tô cansada, mas eu falo, caramba, eu preciso levantar aqui para fazer isso, porque sei lá o quê. Então, não é só sobre sumir com a nossa preguiça ou cansaço, mas também adequar a nossa, ou pelo menos entender a nossa interpretação a respeito disso. Eu comecei a falar um pouco de transtornos mentais, e principalmente falando sobre preguiça. A Elora, ela é especialista em transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, e hoje muitas pessoas que procrastinam, que não focam atenção, que não conseguem começar e terminar o negócio, falando, eu sou preguiçoso, eu vivo cansado. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e do que é e do que não é também. Certo. No funcionamento do TDAH, a gente tem uma flutuação de energia. Então, tem um momento em que eu estou aqui super motivada, interessada, botando quente mesmo. E aí, depois, acabou a energia. Aí, eu não faço nada, tá passando o tempo, eu não consigo levantar. E aí começa o que tu falou da nossa perspectiva de pensamento, de sentimento, de emoção. Tem ali uma pontinha de catastrofização, porque não é sempre, não é nada que eu não consigo fazer. É ali algumas coisas que eu não gosto, ou alguma coisa que eu me empolguei demais e gastei minha energia com tudo aquilo ali, e agora eu não tenho para o restante. Então, depende, volto com a questão da insegurança, que também tem a ver com a procrastinação, porque se tem uma tarefa, um projeto, um trabalho que eu tenho medo, eu não sei se eu vou conseguir fazer direito, se eu vou conseguir apresentar ele direito, a insegurança que eu sinto com aquilo já faz eu nem tentar. Uhum. E aí, eu nem tentar e eu evitar aquilo, fica ali a procrastinação. Eu sou preguiçoso, eu não faço nada. E aí eu tô aqui com o meu pensamento, eu devia fazer, eu devia acontecer. Isso é um adendo importante. Quando a gente tá com preguiça, é uma coisa que é desagradável. Mas a gente contorna, como a Tami disse. Eu tô aqui com preguiça, mas eu preciso levantar para fazer minhas coisas. Quando é um transtorno, ele causa sofrimento. Ele afeta de verdade e é em mais de um contexto. Então, eu não fico procrastinando ou chateada ou incomodada com a minha performance só com a faculdade, só com o trabalho. Ele pega vários contextos nossos, tanto de convivência quanto as coisas só com a gente, sozinhos, assim, dentro de casa. Perfeito. E tem um ponto importante do TDAH, como a Laura falou, tem essa flutuação no nível de energia da pessoa, mas tem um ponto. A pessoa com TDAH, às vezes, tem a dificuldade de focar a atenção, de se autorregular, de tolerar frustração, vários aspectos que eu vou fazer outra analogia, que eu vou usar nesse podcast inteiro. Vamos fingir que a gente tem 10 pontinhos de energia, tipo aquelas vidas de videogame antigo, que você vai morrendo, vai acabando. Porque é isso, a energia do nosso cérebro é finita. Então, vamos fingir que é 10 pontinhos. E aí, o que acontece? A pessoa com TDAH, muitas vezes, ela vai usar mais energia para conseguir focar a atenção ou se autorregular do que uma pessoa que não tem o transtorno. Então, obviamente, ela vai ter uma tendência maior
a experienciar algo como cansaço ou preguiça, porque ela está gastando mais energia dela para conseguir focar em algo ou desenvolver algo por causa de tudo que está acontecendo no cérebro dela. E como a Laura falou, repetindo, não é uma coisa da sua vida, não é, eu tô com preguiça de ir na academia, mas o resto tá tudo bem. Não. Então, o transtorno mental, ele não é seletivo, assim. Ele tá ferrando com tudo no geral, ele não tá selecionando, entendeu? Então, esse ponto é importante. O Kaique vai falar agora também. Eu queria até que você desse entrada nos transtornos de humor, depois que você fizesse um adendo. Perfeito, mas eu queria fazer um adendo que é justamente, acho que uma coisa, só levantar um ponto que a gente pode falar um pouco mais disso um pouquinho mais para frente. Mas muitas vezes uma pessoa vai olhar para isso que vocês estão falando e vai falar, eu me identifico com isso aí que elas falaram, né? E tem uma coisa que é muito importante da gente investigar, que é o seguinte, começou, tenho tudo isso, mas começou há 3 meses. Opa, peraí, então a gente não está falando de um TDAH, né? As pessoas olham para esses posts, olham para Google, pensando em sintomas, e olham para isso e falam, mas eu sou desatento, estou mais desatento agora, né, no caso, estou procrastinando demais, e aí, então, quer dizer que eu estou com TDAH, né? Não, não é assim que Ou funciona. também, e também pode vir aquela falsa memória de eu sempre fui assim, a minha memória sempre foi ruim, eu sempre fui desatento. E por que eu digo que é uma falsa memória? Um procedimento que a gente tem na avaliação é fazer uma entrevista com alguém próximo, pai, mãe, irmão mais velho. E aí, em algumas vezes, não vou dizer que em algumas vezes, quando a gente faz a entrevista, o familiar diz que não, que aquele comportamento começou na adolescência, depois dos 12 anos. Então, não foi sempre assim. Exato. E aí, é outro ponto que a gente investiga para o diagnóstico diferencial. Sim. Exatamente. Um ponto, inclusive, que eu acho que é muito interessante de já fazendo a conexão entre os dois, e já trazendo um pouco dos transtornos de humor, e aí depois eu queria escutar um pouquinho de vocês uma coisa sobre essa questão do diagnóstico mesmo, né? Como não é fácil se achar um diagnóstico e como as pessoas tentam buscar isso em lugares interessantíssimos. A gente chega lá, ChatGPT, né, que eu estou chamando ele de Chat PhD. Chat PhD, me diga, tenho sintomas X, Y, Z. O que eu tenho? E aí ele só esqueceu de falar aqui se começou na infância, se começou há 1 mês, se começou há 6 meses. E aí o ChatGPT dá aquela resposta super generalista, e a pessoa falou, então quer dizer que eu queria tirar uma dúvida e agora me abriu mais 3 perguntas, né? E investigar outros problemas subjacentes, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas com doença celíaca ou uma disfunção na tireoide, são problemas físicos que podem ocasionar sintomas muito semelhantes ao TDAH, ou a depressão, ou Exato. outras coisas. Então, às vezes, a pessoa só olha para o sintoma e fala, é um negócio mental. E não, às vezes é uma causa física, e é por isso que é essencial a avaliação. Outro ponto muito importante, quando a gente fala de cansaço e preguiça, a gente fala de energia, nível de energia. Não estou falando nada místico, tá, gente? Quando eu falo de nível de energia, eu falo aqui do nível de sensibilidade de uma pessoa, né? A capacidade de sentir prazer ou não, e também energia física e mental. Então, a gente engloba isso numa coisa que a gente chama de humor, mas não é estar feliz ou estar triste. É esse nível de sensibilidade de energia física e mental. E aí, quais transtornos são os transtornos de humor? No geral, a gente fala dos transtornos depressivos, da bipolaridade, enfim. Então, quando a gente fala de cansaço e preguiça, vai entrar em vários transtornos mentais, tá? A gente está falando aqui dos mais comuns, como estresse crônico, como o TDAH que a gente falou, transtornos de ansiedade, burnout, mas a depressão, que é muito comum, vai influenciar diretamente, tanto no nível de energia mental, mais dificuldade para se concentrar, para prestar atenção nas coisas, quanto no nível de energia física. Mesmo coisas que era fácil para você fazer, que você gostava antes, é muito custoso fazer. Ou nada prazeroso fazer. Então, também vai influenciar na sua motivação, que é isso que a gente está falando. Gostaria que o Kaique falasse um pouquinho sobre essa questão da depressão, dos transtornos de humor no geral.
É muito interessante, porque justamente quando a gente olha para isso, tem algumas coisas de cuidados que a gente tem que ter, né? O primeiro deles acho que uma diferenciação que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? E aí o podcast, aí eu recomendo um podcast anterior, que foi o podcast que você fez com a Fê, falando sobre isso, né? Que é a questão entre como diferenciar uma depressão de um transtorno bipolar. E ainda assim, quando a gente fala de um transtorno bipolar, a gente fala de um tipo 1 e tipo 2. Por que eu estou trazendo isso? Porque acho que quando a gente fala um pouco da nossa prática clínica, não sei se vocês já pegaram isso, mas eu venho também pegando diagnósticos que eram de depressão, e era uma depressão que não era tratável, né? Então, se tentava tratar uma depressão, tentava tratar uma depressão e não conseguia se tratar. E quando se investigava mais profundamente, era um TAB, né? Um transtorno bipolar. E o que acontecia? Às vezes, quando a pessoa ia fazer investigação, e com psiquiatra, com quem fosse, ela estava nesse momento mais deprimida. E aí eu olhava, todos os sintomas eram compatíveis com depressão. Então, quando a gente fala um pouco disso e o tema que a gente está trazendo, tem uma associação e coisas que pessoas que têm depressão passam, é interessante até pensar. Quando se pensa na pessoa com depressão, normalmente se pensa naquela pessoa que não consegue fazer as coisas, mas, gente, às vezes a pessoa tem depressão por anos e não faz a menor ideia, porque isso não impacta na vida dela e ela não sabe disso. Então, quando ela vai investigar, ela fala, não, mas eu nunca tive sintomas de depressão. Mas pode, hoje você está com de moderado a grave, então isso está com você há algum tempo, né? Mas eu nunca, quando eu penso em depressão, eu penso em uma pessoa que não consegue levantar da cama, né? Não é sempre assim, né? Mas aí, outra coisa, tem também essa pessoa que não consegue levantar da cama. E aí, o que as pessoas olham para ela e falam? Preguiçosa. E não é preguiçosa no conceito segundo que a gente trouxe, é naquele primeiro conceito, a pessoa que não gosta de trabalhar. Então alguém chega para ela brilhantemente e fala, para você resolver isso, é muito fácil. Arranja um emprego, né? Vai Então, trabalhar. se eu estou depressiva e acamada, tem senso comum. Se eu estou depressiva e não estou acamada, tem senso comum. Exato, né? É a questão justamente do que a gente falou. Se você for produtivo, tá tudo bem. Mas se você não estiver produtiva, né? Isso também é um grande problema. Exato. Então, quando a E a gente maioria fala... das pessoas com depressão não fica chorando ou acamado. A grande maioria das pessoas com depressão faz as coisas, mas tem um esforço muito grande para fazer as coisas, né? E tem um outro ponto importante que é assim, a depressão ela é multifatorial. Então, que diacho é isso? Ela tem várias causas, não é por causa disso. Morreu o cachorro, por isso tem depressão. É por causa disso, por isso tem depressão. Não, são vários fatores. Genético, então tem uma influência genética que predispõe à depressão, e ao TDAH também, e a tantos outros transtornos. Além disso, o ambiente, que é o que o Kaique começou falando, o trabalho, as relações, as coisas em casa, a parte acadêmica, as interações, tudo isso também influencia nos quadros depressivos e o estilo de vida. O que é isso, Tami? Alimentação, exercício físico, qualidade do sono, e tantas outras coisas. Então, muitas pessoas se apegam só no estilo de vida. Você está com depressão? É porque você não faz o exercício. Você está com depressão? É porque você não vai trabalhar. Você está com depressão? É porque você não está comendo direito, é porque não sei o quê. Então, são explicações muito rasas de um todo. Porque uma pessoa que está com um quadro depressivo, ela tem muita dificuldade. Então, é muito fácil a gente olhar para o outro e falar, mas é tão fácil fazer isso. Né. Claro, é para você, né? Porque você está saindo aí com 10 pontinhos de energia, uma pessoa que está saindo com 2, porque a depressão ela é uma queda persistente no humor, ou seja, no nível de energia física e mental, e na questão da sensibilidade também. Também tem um exemplo muito interessante que eu gosto de falar sobre depressão, que é o seguinte, é aquele exemplo do copo. Muitas vezes uma pessoa tem fatores genéticos suficientes para basicamente encher esse copo inteiro. E aí, um evento que acontece na vida pode trazer esse transtorno depressivo maior à tona. Ao mesmo tempo que, às vezes, uma pessoa que basicamente quase não tem um marcador genético vai passando por vários traumas
e pode apresentar isso ao longo da vida. Ao mesmo tempo que uma pessoa que tem aquela mesma marcador quase aqui cheio, talvez teve uma vida tão regular que não vai apresentar esse transtorno, o transtorno depressivo, desculpa, em nenhum momento. Então, acho que é interessante a gente olhar para isso como esse é o multifatorial, né? E nem sempre está na mão da pessoa, como muita gente ainda pensa, de, você escolheu estar deprimido. Não, peraí, calma, não é assim que funciona. E quando a gente fala para dados, a gente fala para pós-pandemia, os sintomas de deprimidos, né? Então, de pessoas que ficaram deprimidas, não necessariamente têm um transtorno depressivo maior, chega a quase 40%, né? Então, é um número bem alto. E por isso que a gente está falando que, se a gente olhar direitinho, né? Às vezes aquela pessoa que, nossa, mas não parece. Tem também. E a pessoa que, olha, é muito disso. O que a gente fala do estilo de vida? Às vezes a pessoa está num trabalho que ela não gosta. Só que se ela já está nesse trabalho que ela não gosta há anos. E isso, quando a gente fala do conceito de transtorno, é importante também trazer, a gente sempre fala que o marcador para garantir transtorno é a existência disso por pelo menos 6 meses ou mais, né? Então, se a pessoa já está num trabalho que ela odeia há anos, aquele copo pode encher, né? Então, é interessante também falar um pouco sobre isso, que está ligado ao ambiente também, não só ao estilo de vida. Então, são vários fatores aí que influenciam. Uma coisa que também se torna complexa é que a gente fica adaptado a essas questões do ambiente. E aí, aquele sentimento ruim, aquela gastura, se torna uma coisa natural para a gente. Então, mais uma vez, é difícil de enxergar que existe ali um problema, porque já se tornou parte de mim, do meu dia a dia, já é uma coisa natural. Gente, a gente estava falando de relacionamento abusivo no outro episódio, e a gente estava falando exatamente isso. Às vezes a pessoa fica tantos anos, 20 anos num relacionamento abusivo, sei lá, 10 anos num trabalho zoado, acabando com a sua saúde, mas você tá tão acostumado, porque, como eu falei lá no episódio, o ser humano se adapta ao luxo e ao lixo, como dizem, né? Meu, você tá na merda, mas você acostuma com a merda, chega uma hora, tenta andar com o carro atrás de um caminhão de lixo. No começo te incomoda pra caramba, depois você nem sente mais cheiro de merda. É isso que acontece com o ser humano. Então, a gente se adapta a coisas ruins de forma que a gente deixa de se incomodar. E tem um ponto importante disso. A gente tá falando que é multifatorial a maioria dos transtornos, né? Então tá, você não escolheu, tá com depressão. Mas, vai no episódio que eu fiz com o André Moreno, mas a melhora exige um processo ativo. Sim. Só falar, eu tenho a genética, tem o mundo, tem todos. Eu sei que é difícil, eu sei que você fica sem energia, eu sei que é tudo complicado, vai de pouquinho em pouquinho, conforme os seus passos, busca ajuda, mas exige um processo ativo de terapia, de mudança de estilo de vida, às vezes de medicação. E tem 3 aspectos que eu acho importante, assim, até falando sobre cansaço e preguiça. Tem várias pesquisas tem vários estudos que pesquisam essa dinâmica. Tem alguns estudos que mostram associação entre cansaço crônico, tá? É aquele que não passa, e transtornos como depressão, ansiedade e a síndrome de fadiga crônica também, né? Então, tem um estudo que ele foi publicado, acho que na Psychological Medicine, que é recente, é de 2020, e ele encontrou uma forte associação entre a fadiga e a presença de transtornos mentais em uma amostra de adultos. Sobre preguiça, a preguiça ela pode estar relacionada à anedonia. O que é isso, Tami? É aquela dificuldade em sentir prazer nas atividades cotidianas. Sabe quando você fica meio adormecido assim para a vida? Parece que você está anestesiado. Não sente nem feliz, nem triste. Enfim. Então, tem alguns estudos que têm mostrado que a anedonia, que é essa dificuldade em sentir prazer nas atividades cotidianas, ela está associada a transtornos mentais também, como depressão, por exemplo. Então, tem um outro estudo que é de 2018, ele encontrou uma relação bem significativa entre a anedonia e a falta de motivação para realizar atividades em pessoas com depressão, mas isso também acontece em pessoas que não têm o transtorno depressivo. E a gente tem vários mecanismos neurais junto com isso. O que é isso, Tami? Mecanismos do nosso cérebro mesmo. Então, assim, vários estudos de neuroimagem, eles investigam os mecanismos neurais
que são subjacentes, que vêm junto com esse cansaço, preguiça, o transtorno mental. Tem uma revisão bem legal que foi publicada numa revista de psicologia de 2019, que destacou alterações na atividade cerebral e na conectividade funcional, então na conexão de áreas do cérebro, em regiões relacionadas à fadiga e também à motivação. Então, essa alteração que a gente fala, ela tem impacto em várias áreas da sua vida. Eu falei aqui do cérebro, mas eu comecei falando que também vai influenciar na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, no seu autocuidado, nas suas relações pessoais, na sua vida acadêmica, mas isso vai influenciar o seu cérebro, isso vai influenciar o seu corpo. Porque se você tá com preguiça, cansaço ou um transtorno mental, a demanda para você, por exemplo, comer adequadamente, preparar um alimento para você que é adequado, ou ir buscar ou fazer uma compra, fazer um exercício físico, dormir, limpar a casa, todas as coisas que envolvem o estilo de vida mais saudável ficam mais difícil, ou seja, a sua vida é afetada como um todo. Eu não sei se faz sentido para vocês, o que vocês acham? Luia, posso? Pode falar, ela é a Pode, primeira por favor, dama. ela. Isso. Realmente as demandas, elas se tornam mais, parecem se tornar mais excessivas, elas se tornam mais cansativas. Então, fica mais difícil arrumar meu quarto, mais difícil botar roupa para lavar, mais difícil eu socializar, porque ai, que saco, não quero saber, chega, preciso de um tempo. Então, até para a gente conseguir fazer uma reorganização dessa rotina da pessoa, para acrescentar certas coisas, metas mais curtas para o dia, depois para a semana, depois para o mês. Então, tudo tem que ser pensado com muita cautela dentro da realidade da pessoa. Uhum. Né? Não dá para... Inclusive, esse trabalho da expectativa tem que ser feito com ela. Eu não posso querer do nada estar aqui murchinha num canto e querer no dia seguinte estar fazendo várias coisas, dando faxinão na casa, vendo meu curso que está atrasado, indo fazer uma viagem. Não orna. Meu cérebro ainda não tem condições para suportar essa demanda de energia. Uhum. E é por isso que é importante que a avaliação seja adequada, né? Porque é uma avaliação adequada, tratamento adequado. E a avaliação não vai envolver só um diagnóstico ou saber o que é, mas a avaliação de você, do tratamento que funciona para você, porque você é único. Pode pegar 10 pessoas com depressão, o tratamento não é igual para todo mundo, né? Então, o plano terapêutico demanda uma avaliação adequada. Eu queria que vocês falassem brevemente, assim, do processo de avaliação. Kaique, você pode falar um pouquinho da avaliação e depois queria que a Laura falasse um pouquinho das propostas de tratamento que a gente tem, se for transtorno ou não, enfim. Eu acho que é muito interessante o processo de avaliação, justamente porque a gente não vai... Uma coisa que eu aprendi muito com a Tami nesse do meu processo é o seguinte: muitas vezes a gente olha, tem um diagnóstico às vezes lá de trás que foi feito, e fala, tem um caso muito, muito interessante que eu tenho, que é o seguinte: uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu falei, você já passou com algum profissional, já teve algum diagnóstico prévio? Olha, eu já tive um diagnóstico de depressão. Quando ela me contava o caso, ela estava com um processo de completamente assim, de estou me excedendo na academia. Acho que assim, o que a gente acabou de falar faz um pouco de sentido, que não é uma coisa que está muito compatível, né? Então, eu estou me excedendo numa atividade que para mim antes não era prazerosa. Né? Então, é justamente o ponto de, daquele tempo até hoje, a gente precisa olhar de novo como que está naquele momento. E numa avaliação aí que é interessante. Muitas vezes a pessoa já chega com uma hipótese para a gente avaliar. Muitas vezes a pessoa não chega com uma hipótese. E a nossa ideia na avaliação é olhar o todo. A gente vai olhar pontos do cognitivo, pontos da rotina, né? Pontos de critério diagnóstico diferencial, né? E várias questões que não necessariamente estão relacionadas àquilo que a pessoa veio buscar. E no final, a gente às vezes questiona respostas ou até traz um pouco de uma visão que às vezes a pessoa não passou a ter. Foi um dos exemplos, uma avaliação minha,
recente, mudou um diagnóstico. A pessoa passou 15 anos trabalhando uma depressão. E aí, na minha avaliação, eu olhei e falei, tem um ponto aqui que está esquisito. Por quê? O tratamento que ela já fez foi muito efetivo, deveria ter sido muito efetivo, da forma como ela fez. E não foi. E quando eu olho para a dinâmica dela, tem um ponto a mais aqui, que é uma variação. Então, aí é a hora que a gente muda um diagnóstico, porque a gente olha e fala, tem um ponto aqui que não bate. Nesse caso específico, era um caso de TAB tipo 2, né? E aí, justamente, é por isso que não batia, porque tinha um período de ativação que nunca foi tratado, né? Então, ela tinha uma ciclagem que nunca foi observada. Então, assim, não... Para mais informações sobre esse tema, para mim, para eu não ir muito longe, vai lá no podcast com a Fê que fala um pouco mais sobre isso. Mas é interessante a gente pensar que, na avaliação, a gente vai olhar justamente esse todo. Rotina, ambiente. E um ponto importante sobre a avaliação, para você que não pensa em fazer uma avaliação ou que está observando aqui falando, talvez eu acho que eu preciso olhar para isso. O ponto importante é você não precisa ser especialista em saúde mental. Você só precisa se especializar na tua própria saúde, né? Então, a ideia da avaliação é a gente vai observar essa saúde mental para você, a gente vai te trazer esses critérios para que você foque só no que é importante para o teu tratamento. Com certeza. E tem um ponto, né? Importante, eu sempre recomendo que você busque profissionais que sejam especialistas, né, naquilo que você está querendo avaliar ou na sua dinâmica como um todo. Questione, olha, como que é feita essa avaliação? Quais os passos? Quanto tempo? O que você vai avaliar? Questiona, pergunta ao profissional, veja se faz sentido, né? E o importante também é dizer que essa avaliação não necessariamente é só para diagnosticar um transtorno mental, mas ela vai avaliar o estado atual como um todo, ou seja, o que está gerando prejuízo e sofrimento na sua vida e como tratar isso, independente de ser um transtorno mental, de ser uma questão física, de precisar de um encaminhamento ou não. Elora, fala para a gente um pouquinho sobre a proposta de tratamento no geral, e claro que o tratamento vai depender, óbvio, do que foi avaliado, mas no geral, qual a proposta de tratamento, assim? Bom, como tu disse, depende do que cada um está precisando trabalhar. Então, quando a pessoa faz uma avaliação, não olhe especificamente os sintomas para o que ela está querendo investigar. Então, se ela vem para investigar um TDAH, um autismo, enfim, a gente também vai avaliar como é que está a inteligência emocional, a resiliência, a impulsividade, a personalidade. E quando a gente avalia esses outros fatores e pilares, a gente identifica várias coisas que podem ser vistas com mais atenção, com mais carinho. E aí entra, por exemplo, psicoeducação, porque eu não preciso fechar o diagnóstico para TDAH, por exemplo, para psicoeducar, para entender mais como é que funcionam as funções executivas, como é que isso está me afetando no dia a dia, as funções executivas. Então, psicoeducação vai estar sempre em qualquer tipo de plano de tratamento. Que é basicamente o profissional te explicar e tirar todas as dúvidas sobre o todo, sobre como está funcionando as suas funções cognitivas, que são memória, raciocínio, atenção e tantas outras, como está funcionando a sua parte psicológica, as questões emocionais, os seus padrões de funcionamento. Porque sem você ter esse autoconhecimento, não tem o tratamento, porque é necessário o seu processo ativo, a sua colaboração. Para isso, você precisa saber. Então, é esse passo que a Laura está falando, que é a psicoeducação. E o importante é que, em cima disso, junto com o paciente, vai ser proposto o plano terapêutico. Porque o paciente precisa engajar, precisa fazer sentido para você, você precisa conseguir fazer as propostas. Então, um profissional não inventa uma proposta de tratamento e você engole. Não, é colaborativo, né? Tanto que, quando a gente faz a devolutiva da avaliação, a gente vai pedindo um feedback, se a pessoa está se identificando com aquilo ali, se não está,
por que que não, por que que sim. E aí, continuando outras coisas que podem aparecer que não necessariamente têm conexão com o diagnóstico, por exemplo, insegurança. E aí, para insegurança, o que a gente vai treinar? Bom, pode ser que precise de técnicas para a pessoa conseguir se impor, falar que não para as pessoas. Pode ser que precise falar não para si, para não ficar aceitando todo tipo de coisa. E aí isso vai ajudar a gerenciar melhor o estresse, que já é outra programação para o plano. Uhum. Então, vai depender da demanda da pessoa, mas o que eu quero dizer para vocês com isso é que está tudo conectado. Eu posso trazer vários nomes, mas não são coisas isoladas. Tudo isso vai acontecer quase que ao mesmo tempo. Então, para melhorar a autogestão, para melhorar minhas habilidades sociais, para eu não ficar pensando tanto no se vai dar certo, se vai dar errado, será que eu vou dar conta? Treinar mindfulness, né, atenção plena, ficar no aqui e agora, tudo isso está extremamente conectado. Isso. E toda proposta de tratamento, toda técnica, tudo que é utilizado tem que funcionar para aquele paciente. Se não funciona, é o profissional que tem que trocar o plano terapêutico. Então, assim, cada proposta de tratamento, ainda que a gente tenha protocolos, é individualizada, personalizada ao paciente. Por quê, Tami? Porque tem que funcionar para você. Não é para o psicólogo que tem que funcionar, né? E também, então, envolve além da psicoeducação, o estilo de vida, o ambiente, as relações, tudo isso que faz uma pessoa funcionar. E também, claro, se necessário, o encaminhamento, né? Ah, isso aqui tá esquisito, então vamos avaliar com um neurologista, com não sei o quê, com não sei o quê. Isso aqui pode ser uma questão hormonal. Então, todo esse encaminhamento adequado também é realizado para a gente excluir ou não outras possíveis causas, né, dessa dificuldade. Então, basicamente, o que eu acho importante, né? Eu gostaria que vocês dessem uma palavra final também, é que tanto preguiça quanto cansaço são humanos e necessários, porque senão a gente vai e passa nossos limites. Então, nosso corpo precisa falar, ó, chega, hora de descansar. Sabe, igual mãe, assim, a criança tá brincando na rua, fala, ó, deu 6 horas, volta, porque senão a criança passa a madrugada brincando e dorme na rua. É isso que o nosso corpo sabiamente faz. Só que o nosso estilo de vida e muitos outros fatores vão aumentar muito esse cansaço de forma que isso vai gerando prejuízo e sofrimento para a nossa vida. Vai começando a ficar muito constante, talvez mais do que devia, por N questões, como a gente falou. E vários transtornos mentais podem gerar isso, assim como cansaço, preguiça e o que isso gera pode também predispor a transtornos mentais. Mas tudo isso tem jeito, a gente vê o que está acontecendo, abre a capota do carro, mexe ali nas coisas que tem que fazer, e tudo isso tem jeito, tem solução para que você tenha uma melhora na sua qualidade de vida como um todo, tendo um transtorno mental ou não. Gostaria que vocês dessem uma palavra final para a gente fechar o episódio de hoje, e agradecer demais assim, a presença e o fato de vocês dividirem o conhecimento de vocês hoje aqui. A gente sempre esperando um pelo outro. Não, eu ia falar que eu ia esperar você falar primeiro, aí eu vou aproveitar aqui a deixa do fone caindo para fazer isso. Eu acho que é muito disso. Preguiça, cansaço, transtorno, seja o que for, uma coisa que eu gosto de falar muito, e até um pouco do que eu trouxe na minha última fala, pro meu paciente, e quero trazer agora para você que está ouvindo a gente até o final, independente de tudo isso, pensa em processo de melhora. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero estar bem. Para isso, a gente vai olhar o que é importante para você. A gente precisa ajustar o que é importante para você. E a ideia é justamente se você está observando esse podcast, está vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, observa isso. Está se identificando com alguma coisa que a gente falou aqui? É válido, procura a gente. Vamos conversar, né? É aquela coisa de não custa a gente investigar melhor, bater um papo, falar um pouco sobre isso, né? E, de fato, se a gente pode resolver o seu problema junto com você, que é colaborativo sempre, então nós não vamos pegar e falar, olha, você vai fazer isso e acabou. Não. Você vai fazer isso, faz sentido para você? Então, beleza, vou fazer isso, faz sentido para mim.
E aí, juntos, nós vamos andar nesse processo para a tua melhor. É isso aí. Vocês falaram tão bem que eu nem sei se tem alguma coisa para completar, gente. Mas é isso, a gente não é estático. Se refizer a avaliação daqui a um ano, mesmo o teste de personalidade, ele pode dar resultados diferentes. Então, não é assim, só assim, pronto e acabou. Tem como modificar. Se tu tá te dispondo a ouvir ou assistir esse podcast, já é um sinal que tu está aberta à mudança. E essa vai ser a coisa mais importante, porque a dificuldade da gente entrar em contato com os nossos desejos, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, também influencia. Como eu falei no começo do podcast, todos nós atendemos pela abordagem TCC, que é uma abordagem que foca no pensamento, emoção e comportamento. Então, tudo está entrelaçado. Tudo que a gente falou até agora, tudo com a abordagem. Como o Kaique disse, se alguma dessas coisas deu um plim para ti, deu um insight, nos procura, vamos conversar. Com certeza a gente quer caminhar lado a lado, junto com vocês. Né? São descobertas que nós vamos fazer juntos. E muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei a nossa conversa de hoje. Eu também. Com certeza acrescentou muito até para mim. E até fazer uma brincadeira com uma coisa que o Kaique falou, porque o pessoal me manda muita mensagem, né? O Kaique falou, não custa procurar a gente. Só que estamos no Brasil, a gente sabe que custa, terapia é caro, médico é caro, tudo custa sim. Então, aproveitando essa brincadeira, se você sente que você não tem condição financeira para procurar um profissional que é pago e etc., não desespera. É o seguinte, anota aí que eu vou falar. Tem uma coisa que vai te ajudar, tendo transtorno, não tendo transtorno. Foca em dormir cedo, acordar cedo, regula o seu sono, se alimenta melhor, hidrata o seu corpo, bebe bastante água, tenta manter o seu corpo ativo. Não estou falando que você precisa ir na academia, dá 3 voltas no quarteirão no dia, tenta manter o seu corpo ativo, olhe para suas relações, dá uma filtrada no que tá bom, no que não tá bom nessas relações, olha para o que está acontecendo na sua volta, se auto-percebe, percebe os seus pensamentos. Eu sei que não é fácil, que às vezes a gente entra em padrões que sozinho é difícil mudar, e é por isso que a gente está aqui. Mas se não está dando, faz essas pequenas mudanças, isso já vai dar uma atenuada. Procura também, o SUS oferece serviços de saúde, graduações de psicologia e de psiquiatria também oferecem atendimentos sociais, não desiste de você, ok? É isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação e por todo mundo que está aqui ouvindo, assistindo a gente até agora. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!